A paz do Senhor para os irmãos. Estou mais uma vez agradecido a Deus nesta manhã, no final de semana, no sábado. E eu senti vontade, impelido pelo Espírito Santo, de falar mais uma porção da palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos, aqueles que gostam de me ouvir através do Espírito Santo, porque eu faço isso para a honra e glória do Senhor e para a edificação daqueles que procuram assistir estes vídeos. Irmãos, eu estou falando aqui da minha casa, mas sobre a bênção do meu pastor, o pastor José, e sobre a bênção do meu pastor, o pastor Rogério. Dois amigos em Cristo que me deram, que têm me dado subsídio e direito de estar falando do Evangelho do Senhor em nome da Igreja do Parque Sapane. Amém? Irmãos, eu sempre digo que não é uma pregação, é um estudo, né, que a gente faz, né, na limitação que nós temos. E hoje eu gostaria de fazer uma reflexão teológica com os irmãos sobre a existência do ser humano dentro da sociologia cristã e teologia sociológica, né? Filosofia cristã e sociologia da religião. Por que, irmãos? O que é o ser humano, irmãos? O que é o ser humano? Baseado nessa pergunta, outra pergunta: qual é o destino do ser humano? Qual o meu destino e o seu? Se temos um destino, significa que estamos indo do ponto A ao ponto B. Esse nosso ponto A tem um princípio, que é o nascimento, né? E não termina com a morte, esse destino, seguindo a filosofia cristã da vida vindoura em Cristo após a morte física. Correto? Essa é um dos pensamentos da filosofia cristã, da qual eu e você temos aprendido e ensinado e guardamos a fé no Senhor para este propósito, né? E se temos o início num ponto A, que é o nosso nascimento, e nascemos em um momento já onde essa viagem acontece, onde essa história contínua, alguém começou. Quem? Jeová. Então o Senhor Jeová é quem direciona a vida, a existência. Então a filosofia existencialista diz que o ser humano veio do nada, por uma causa, e isso dá ao ser humano a capacidade de escolha e de se autodefinir. Isso tira a voz de Deus, do Espírito Santo, como autoridade na vida destes seres humanos. E o ser humano sem Deus é nulo, é cego, é mudo, porque só vivemos em Cristo, só temos vida em Cristo. Amém? Para defender esse argumento, irmãos, estamos numa viagem e o ponto final dessa viagem é o reino milenar, é o reino eterno, não milenar, depois é o destino. Já estou dando aqui a conclusão da pregação. Eu, pela Bíblia Sagrada, digo sem medo de errar, que o destino final do ser humano é o reino eterno, que está em Apocalipse. Então nós vamos ler um versículo que deixa isso claro. Vamos fazer a reflexão da qual estou propondo essa manhã e vamos terminar com Apocalipse 21. Amém, irmãos? Convido os irmãos para abrirem a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 18 até o 22. Amém, irmãos? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um
mesmo Espírito. Assim já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos ou co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também nós juntamente somos edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Irmãos, veja com atenção. Veja com atenção. O que é o ser humano? O ser humano é um ser dotado de corpo, alma e espírito. O corpo é a dimensão física, unidade de carbono, da qual temos necessidade para interagir com o mundo, com a natureza. Alma, que é a sede das emoções, do psique, que nos dá razão, inteligência para usarmos o livre-arbítrio, os sentimentos de moralidade, de juízo, de valores e fazermos louvores a Deus, porque isso a gente já vai entender isso aí. E espírito, porque é com o espírito humano que nós nos relacionamos com Deus. O corpo não tem relacionamento com Deus. Deus é espírito, correto? Então, ele nos deu o espírito humano para nos relacionarmos com ele. Então, fica claro nesta composição que é impossível uma filosofia de existencialismo e que o homem surgiu por uma causa ou por causa natural no princípio da expansão da energia através de gases e plasmas que deu vida a moléculas. Isso só explica o corpo físico com o qual interagimos, que já é magnífico. Isso não explica a posse do ser humano, da sua alma, da sua psique, da sua inteligência, o sentimento de moralidade. O ser humano sabe o que é errado. O pratica pela perversidade do pecado. Mas todo ser humano sabe que matar é errado. Todo ser humano sabe que roubar é errado. Rouba pela prática da violência, sabendo que aquilo não é uma atitude correta. O pecado direciona o homem a esse comportamento, mas a alma do homem diz: isso é pecado. E em Êxodo, quando o Senhor entrega os 10 mandamentos, ele universaliza a lei através de Moisés. E a força da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei veio para falar, ó, é errado. Quem está falando que é errado? O Senhor. Mas o ser humano na sua alma já sabe que é errado. E como o ser humano se relaciona com Deus? Através do Espírito. Quando o Senhor criou o ser humano, o dotou de alma. Então, o ser humano em pecado, ele hoje, nos dias atuais, ele experimenta frustrações, solidão, tristeza, sentimento de morte, fadiga. O homem tem lembranças de lugares que o faz sofrer, porque isso nos faz lembrar da perca do Éden, do relacionamento com Deus. Até as lembranças fazem o homem sofrer. Por quê? Porque dotado de alma, o ser humano e espírito, o ser humano já se relacionou com Deus e sabe que há uma perca natural na vida do homem. O homem sabe que em si ele não é completo
Então, os grandes cientistas, filósofos, antropólogos, sociólogos, até mesmo grandes estudiosos da teologia, ficam nessa prática de onde o ser humano veio, então onde o ser humano vai, como surgiu o ser humano, e os teólogos, grandes sacerdotes ao longo dos séculos, fundou instituições, fundou é, 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 órgãos de governo, tudo para controlar o ser humano, para colocar ordem, para colocar limitações no caos social. Essa limitação, esse caos social, só se acaba no reino eterno com Cristo, quando o ser humano novamente será agregado ao seu Senhor. No livro de Romanos, Paulo faz a sua maior reflexão doutrinária. Em Atos diz que a igreja de Roma foi fundada por alguns desconhecidos e Paulo não tinha visitado este corpo evangélico, esse corpo de crente. Então, no final da sua terceira viagem missionária, ele faz uma carta com uma das maiores exposições doutrinárias das suas cartas. E ali fica claro o caráter universal das doutrinas, que é as que foram dadas para Adão. Os 4 princípios da carta aos Romanos, do meu ponto de vista, Paulo, usando toda a sua cultura, verbalizando e expressando todo o seu conhecimento nas várias disciplinas das quais era douto, né? Porque estava falando com a igreja mais culta dos seus dias, estava falando com o povo da metrópole, né? Nos padrões de hoje nem tanto, mas para os padrões da época, os romanos eram muito desenvolvidos, porque entre eles existia milhões de escravos gregos e de todas as partes do reino, e eles tinham acesso a informações das mais variadas religiões, doutrinas e acesso à cultura de todos os povos. Então era uma igreja culta. E quais são os 4 princípios que Paulo prega através da sua doutrina aos romanos, né? Viver no mundo, amar o próximo, louvar a Deus e dominar sobre a criação. Quando Paulo fala dominar sobre a criação, não é dominar sobre o ser humano, mas é sobre o pecado. O pecado tomou conta da criação e do mundo. Recuperar este domínio, recuperar esse comportamento maior que é daquele que vive em Cristo. Um ser humano que vive em Cristo, aqui onde nós lemos no Efésios 2 e 1, Efésios capítulo 2 e 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, sem Cristo perdemos o acesso a Deus. Sem Deus não há domínio sobre a criação. Perdemos o domínio sobre a criação. Não estamos falando aqui só dos animais, mas sobre o próprio corpo, porque o homem faz parte da criação. O homem é carne, alma e espírito. Se o homem perde domínio sobre a criação, ele perde domínio sobre a sua carne, ou seja, sobre a sua razão, sobre o seu comportamento, sobre a sua interação com o próximo, sobre a sua interação com Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, é a maior exposição da doutrina evangélica de como se comportar em espírito, na presença do Senhor. Porque agora o ser humano em pecado, somente com a morte de Cristo, é que nos foi dado o direito de reaproximar em Cristo, com Deus, em um mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Mas isto, irmãos, desde que temos domínio sobre a carne, sobre a natureza. É isso que Paulo está ensinando. Uma das 4 verdades que Paulo ensina aos romanos. Quer ver?
Vamos comigo, irmãos, ler um trechinho de Romanos 2,15, para nós vermos lá. A gente folhear Romanos inteiro, você vê isso, tá? Porque quando os gentios não têm lei, Romanos 2, vamos pensar no 14. Porque quando o homem, os gentios, não têm lei, fazem naturalmente o corpo, ou seja, o corpo, as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, na alma. A sede das emoções é a alma, né? Então, quando a Bíblia fala coração, já falamos em outro vídeo, não está falando do músculo cardíaco, está falando da sede das emoções, a alma, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos do homem por Jesus, segundo o meu evangelho. Aqui, ó, em Romanos também, é 1:28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Ou seja, o homem sem Deus perdeu o domínio sobre a natureza, ou seja, sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre a sua razão, sobre o seu espírito, sobre a sua alma. E o corpo é um ambiente de tenebrosidade e pecado. Então, irmãos, eu comecei este livro dizendo o quê? Sobre o destino do homem. Quando você lê Romanos, Efésios, estamos debatendo um tempo de comportamento do ser humano dentro da sua existência, que é do ponto A ao ponto B, que é do seu nascimento ao seu destino. Nesse período de tempo, temos muito adversário. Então, por exemplo, em Coríntios, 2 aos Coríntios diz: uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Nós lemos isso como um instrumento de bênção. Um emprego, um carro, uma casa. E é justo, porque a Bíblia é revelada a cada um segundo aquilo que lhe é possível compreender, e o Espírito Santo vai trabalhando. E é isso também. Mas uma grande eficaz porta se me abriu, e há muitos adversários. Irmãos, qual é a maior porta aberta ao ser humano? A todos os seres humanos, desde o seu nascimento até o seu destino final. É o projeto de salvação criado pelo próprio Deus antes da criação do mundo, que foi criar os seres angelicais, os céus, a terra, todo o universo, visível e invisível, para glorificar o teu nome. E junto com tudo isso, o homem, para louvar a Deus. E isso é pela graça. Tá aqui, ó, em Efésios 19, 18, 20, 21, 22. Pela graça, somos inseridos em um momento, que é o ponto A, para louvarmos a Deus. Viver neste mundo criado por Ele, que é a terra e os céus. Amar o próximo e a Deus. Dominar sobre a nossa natureza, para a honra e glória do teu nome. Esse é o destino e o princípio do ser humano e dos seres angelicais. É um princípio universal ensinado aos romanos, que nós devemos ter como aprendizado.
Mas não precisa ser muito inteligente ou estudar filosofia ou teologia ou sociologia ou qualquer uma das disciplinas para ver que com a perca do domínio da natureza própria, o mundo está um caos. Estado, nações, guerra. O ser humano dotado de corpo, o ser humano dotado de corpo sente tristeza, fadiga, pânico, sentimentos de morte. Estes sentimentos foram inseridos no corpo através do pecado, gerando doença na alma, tornando o espírito rebelde. O Senhor, num ato de misericórdia, porque Ele ama o ser humano, falou: pera lá, eu sou espírito, né? O Senhor Jesus vive na dimensão espiritual. O homem vive na dimensão da carne. Então, João, o apóstolo João, no seu evangelho, João 1, evangelho de São João, ou apóstolo João, 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem nele nada do que fez se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Ali estava, versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o recebeu. 14. E o verbo, essa parte, irmãos, é uma das coisas mais lindas que eu particularmente acho na Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. A unigênita do Pai é a maneira com que Cristo existe com Deus. É diferente da criação, porque Cristo não foi criado. Então, irmãos, se lermos em Efésios 2:19 e Apocalipse 21, Cristo nunca foi criado. Cristo, eu creio que para ter domínio perfeito desse assunto, só quando formos arrebatados e vivermos num corpo de glória. Mas a Bíblia já nos dá essa explicação lendo com tranquilidade João 1, Efésios 2 e Apocalipse 21. Irmãos, se o ser humano é feito de carne, alma e espírito, o Senhor Jeová, que fez os céus e a terra e também inseriu o homem em um momento da criação no Éden de Adão, numa terra original perfeita, ele visitava o homem, ele não morava com o homem, ele visitava o homem todas as tardes no jardim e interagia com o homem. Então o homem era inocente e não glorificado. O homem falhou e não foi glorificado, santificado como os anjos, né? Isso será no arrebatamento da igreja e depois viveremos com Cristo, Deus, no reino eterno. Aí sim teremos a glorificação e não estaremos mais sujeitos ao pecado. Adão estava sujeito ao pecado e ele era inocente. A inocência do homem capacitava a interagir com Deus, que é espírito. Não é assim que está lá no Gênesis? O homem perdeu essa capacidade. Então, Deus, num ato de amor maior, falou: não quero viver separado do homem. Então, escutem e entendam o que eu estou falando, tá bom? Deus, na pessoa de Cristo, abriu mão da glória. Cristo abriu mão da sua própria glória, porque ele é um com Deus. Abriu mão da sua glória, da sua deidade,
Está escrito. Se fez carne, nasceu de mulher e habitou entre os homens, nós. Ou seja, ele adquiriu a natureza do homem e não pecou. Ele venceu. Então, qual que é as 4 pilares que eu, Kleber, acredito que está na pregação universal aos romanos, se ler com cuidado? É viver no mundo, amar o próximo, amar a Deus e louvar a Deus, né? Dominar a criação, né? Então é viver no mundo, amar ao próximo, dominar a criação e louvar a Deus por isso. Cristo. Aí Paulo fala, sede meus imitadores igual eu sou de Cristo. Cristo teve essas 4 faculdades e venceu. Ele viveu no mundo, ele amou o próximo, ele dominou a sua natureza e a natureza ao seu redor e louvou a Deus por essas 3 faculdades e outras faculdades, orando, jejuando, clamando. Foi 3 anos sem parar fazendo as missões dele como Cristo. Mas o que eu quero, a reflexão que nós estamos fazendo desde o princípio, irmãos, não se esqueça, é destino do homem. Se temos um destino, é uma viagem. Se é uma viagem, nós estamos indo do ponto A ao ponto B. A maneira com que estamos fazendo isso é que vai dar o ponto final, se vamos descer no reino eterno ou na condenação eterna. É sério essa reflexão. Dentro dessa viagem, existem as percas, que são o convívio com Deus em espírito no Éden, que o Senhor descia em espírito e convivia, sentimentos naturais de pureza da consciência, da inocência, inserido ali sentimentos de morte, de rejeição, sentimentos de medo, fadiga, exaustão, solidão, tristeza. Esses sentimentos estão junto daqueles que se diz adversário. Uma grande e eficaz porta se me abriu, que é o projeto da salvação para a destinação, para descer no ponto do reino eterno. Esses sentimentos não foi o adversário que colocou. O ser humano é carne, alma e espírito. Com o pecado do corpo físico, a alma também sentiu o abalo. Esses sentimentos estão na alma. Por isso que temos que estar ligado em Cristo. Com jejum, clamor, adoração, louvor, orando, buscando ao Senhor diariamente. Para vencermos esses adversários na alma, que é próprio do pecado no corpo físico e na alma. E em espírito adquirimos força para lutar com essas rejeições natural pela perca da presença de Deus. Em Cristo fomos restabelecidos na presença de Deus, mas ainda não estamos transladados no corpo de glória. Vivemos num corpo natural. Por isso que Romanos diz que temos que viver no mundo e lutar contra a carne. Para termos uma convivência espiritual com Deus e sanar essa defasagem de Deus na alma e no corpo. E termos paz e força para chegarmos até amanhã. E depois da manhã, até que Deus nos recolha ou desçamos no ponto do destino, que é o reino eterno. Mas olha o que João nos ensina, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E igual eu estava dizendo, irmãos, prestem atenção. Deus descia no Éden. Adão interagia com a natureza, tendo domínio sobre a sua natureza e a natureza ao seu redor. Dominava sobre ela, não é ser tirano, era conviver, dava nomes às coisas, aos animais, através da sua anatomia, dava nome
e coletivo aos animais, segundo o seu comportamento social, a natureza vegetal, segundo a tua composição. Deus gostava do que via e aprovava um relacionamento. Então era Deus, né, que descia. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, aí é Cristo, ou seja, o Senhor não, o homem não tinha mais condição de viver na presença de Deus. Tanto que os israelitas ficaram com medo só da presença do Senhor em espírito lá em Êxodo. O Senhor Jeová se diminuiu na pessoa de Cristo, abrindo mão da sua glória, habitou entre os homens, fez para si um nascimento virginal, assim como eu e você, se inserindo num ponto A, em algum momento da criação, habitou entre nós, louvou a Deus, dominou sobre a natureza, amou o próximo com milagres, cura. Quando ele viu aquela viúva que ele toca a mão no esquife, ali ele sentiu compaixão por aquela viúva. Quando ele atravessa o Jordão e vai salvar o gadareno, que ninguém sabia da existência, ele teve compaixão daquele homem, né? Quando Jesus chora pela miséria da família de Lázaro, ele teve compaixão do ser humano coletivamente naquela circunstância pelo medo de morte, porque o ser humano agora tem medo da morte, não é? Então, tudo isso ele veio para tirar. E como homem, ele sentiu compaixão pela humanidade, ou seja, ele amou o próximo tanto que ele sofreu pela miséria do outro e nos ensinou esse sentimento. O ser humano era bárbaro, viu, irmãos? Hoje o ser humano é bárbaro, o ser humano é terrível, mas já foi pior, já foi pior. Hoje ainda temos uma porção daqueles que busca Deus como seu criador, são menos violentos, entendeu, irmãos? Mas o ser humano já foi pior. Mas o que eu estou tentando dizer aqui, irmãos? O destino do ser humano é viver com Cristo. Por quê? Porque foi o plano original no Éden. Antes da criação do mundo, o Senhor já tinha esse plano na sua onipotência. Com o pecado do ser humano, ele não desistiu do ser humano, não desistiu de mim, não desistiu de você. Nasceu no nascimento virginal, se diminuiu na pessoa de Jesus como homem, teve uma morte de cruz, venceu a morte, nos ofertou novamente a possibilidade para aquele que crê e buscar e adorá-lo como Senhor e aceitá-lo como o remidor que traz a paz, que traz a vida. E aí, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos em Apocalipse 21, para fazermos mais um pouquinho da reflexão. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele mesmo habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Como que era a constituição do relacionamento de Deus com Adão? Era presencial. Deus todos os dias descia no Éden e se relacionava com Adão. Isso não aconteceu mais, irmãos.
O Senhor fez as várias dispensações da inocência, da família patriarcal, da lei, da graça, do reino milenar. Aqui, no reino eterno, está dizendo que Deus habita, agora ele não visita, ele habita com os homens. Lê com cuidado, irmãos. Deus, e eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habita, e eles serão o seu povo. Toda a humanidade redimida, aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, agora vive no reino eterno. Eu não sei dimensionar o quanto que é um reino eterno, como será as dispensações nesse reino eterno. Quando chegarmos lá, o Senhor nos avisa, nos ensina. Mas eterno é um termo dado ao ser humano para dimensionar um tempo sem fim, que são números que eu creio que só existem na mente do próprio Deus. É esse o tempo em que eu e você estará na presença de Deus, não mais como visita, mas como seu povo. Mas em que condições? Olha que lindo, irmãos. Eis aqui o tabernáculo de Deus. Irmãos, aqui temos que voltar para Efésios 19 e ler Efésios e Apocalipse junto. Esses dois versículos, eu acredito que estão coligados. Então, olha o que está escrito em Efésios 2, versículo 20, 21 e 22 só. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, Jesus Cristo, Deus na sua onipotência, para receber louvores no céu das criaturas angelicais, das hostes celestiais, seres inteligentes e poderosos, dotados de razão, o louvava na pessoa de Cristo. Está na Bíblia, está escrito em Ezequiel 28. Na pessoa de Cristo, o Senhor Jeová recebia todos os louvores dos seres celestiais. Um adversário rebelde cobiçou essa adoração e se tornou Satanás, acusador, mentiroso, enganou a terça parte da criação, gerando caos e revolta nos seres celestiais, gerando um juízo de valores de Jeová sobre a criação. E uma terça parte foi enganada sobre acusação falsa de que o louvor devido a Cristo, a Jeová, na pessoa de Cristo, era deste usurpador que intentou a adoração para si. Esse foi o pecado original que a Bíblia diz: orgulho e cobiça. E ele verbalizou esse pecado de orgulho e cobiça acusando um inocente. Ou seja, pelo que dá a entender pela Bíblia, o Senhor Deus é tão glorioso que para os seres angelicais lhe prestar louvores, eles o fazem através de Cristo. O Senhor replicou na vida humana, ao nascer de mulher, o que já era uma constante no céu. Os seres angelicais adoravam a Deus na pessoa de Cristo. O querubim, com o coração cheio de malícia, tentou roubar essa adoração, enganando o coração dos seres angelicais, gerando revolta, ou seja, ele acusava, ele verbalizava a acusação lá já nos céus, e o Senhor recebia
Adoração através de Cristo. Ezequiel 28. Esse é o pecado original. Acusar o Filho de Deus. Então o Senhor se diminuiu na pessoa de Cristo para que os seres angelicais tivessem condições de prestar adoração a Ele. Porque Colossenses diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, com Ele. Nada do que foi feito existe sem Ele. É nele que está a adoração que agrada a Jeová. Quer agradar a Jeová? Louve ao Senhor Jesus Cristo, o teu remidor. E é isso que Romanos ensina, essas quatro verdades. Viver no mundo com Cristo. Amar o próximo como Cristo amou. Dominar a natureza própria e ao redor como Cristo dominou. E fazendo isso, louvar a Deus. Como Cristo prestou louvor a Deus, sendo que Ele é quem recebe o louvor que agrada a Deus. Então, isso já existia no céu. Com o pecado do ser humano, que o Senhor visitava, Cristo, Isaías diz isso. Nasce, quem vai por eles? O Senhor Jesus, como advogado, fala: eu vou. Abre mão da sua glória lá do céu, que ele recebeu de Deus para ser adorado e chegar ao Senhor, abre mão dessa adoração e replica aqui na vida dos homens, nascendo de mulher. Aí ele se diminui, Deus se diminuiu como Cristo Jesus para receber louvores angelicais nas hostas celestiais, Ezequiel 28. Agora ele se diminui, Cristo se diminui na pessoa de homem para receber o meu e o seu louvor, o meu e a sua adoração, porque o homem não consegue adorar a Deus, o Senhor Jeová. Ele é santo. Sobre ele não há nada. Na pessoa de Cristo é que conseguimos adorar a Jeová e a beleza da sua santidade. E Cristo, num gesto de amor como do Pai, se diminui na pessoa de homem. E aí sim, agora não tem mais desculpa. Ele rasga o véu. Adoramos ao Senhor. E aí, enquanto vivermos aqui, temos que vencer o mundo. Porque ele diz: eu venci o mundo. Quando ele falou isso, ele ainda estava no mundo, mas ele venceu. Ou seja, a perca lá no Éden, que gera sensação de morte, sensação de cansaço, fadiga, solidão, estresse, que são próprias da alma, é curada ou amenizada em Cristo. Por isso que ele diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades. Essas doenças é na alma. Quando eu falo doença, irmãos, esses sentimentos negativos que nos faz tristes do dia a dia, lança sobre mim as suas ansiedades, que são esses sentimentos que foi herdado com o pecado no Éden. E em Cristo, porque nós somos carne, alma e espírito. O Senhor se fez carne e em carne podemos adorá-lo através de jejum, clamor, oração. Em Cristo, que também é carne, se fez carne como um homem, e como homem nós o adoramos. Alma, que é a razão, inteligência, para falar: santo é o Senhor, e o plano de Jeová não cai por terra. Como era no céu, ele replicou na terra, como o direito que eu tinha no Éden, ele reestabeleceu em Cristo, e com a minha inteligência, o meu coração, porque ele sonda o coração, ou seja, a razão e a inteligência, usando o meu livre-arbítrio para buscá-lo, para adorá-lo, para louvar a Deus, para dominar a minha natureza, para amar o próximo, para amar os seus estatutos e mandamentos e viver uma vida digna com Cristo, adorando a Deus. Em espírito nos achegamos a Deus e comovemos o seu coração. O Espírito Santo transforma nossos gemidos inexprimíveis na alma em adoração a Deus. E o Senhor ouve ao Espírito Santo. Quando nós oramos, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que transforma nossas orações e gemidos inexprimíveis
em algo palatável que o Senhor Jeová entende. Por isso que devemos orar e buscar a presença do Espírito Santo. Porque Cristo foi preparar uma cidade nos céus, ele fez todas as obras designadas pelo Pai, nasceu, trouxe o Evangelho, a graça, porque pela graça sois salvos. O ser humano não tem direito a nada. Pela graça do próprio Senhor, em Cristo, é que temos direito à salvação. Porque como já era no céu, ele replicou na terra pela tua graça. Então, todos que se salvam pela graça. E para que alcançamos a graça, ele nos deixou um remidor, o Espírito Santo, que transforma as nossas adoração em Cristo em algo acessível no trono de Deus. É nossos gemidos inexprimíveis transformados em um idioma celestial que o Senhor entende através do Espírito Santo, em Cristo. E aí em Efésios, como acabamos de ler, Paulo verbaliza que Cristo é a pedra da esquina de um edifício. Ou seja, irmãos, um edifício, Paulo está usando uma simbologia de um edifício, algo construído, um templo, digamos assim, para entendermos. Cristo é a pedra da esquina, construindo cada ser humano sendo uma estrutura desse edifício. Em Apocalipse 21, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Cristo, com todos os homens que o aceitou o seu Espírito como remidor, aceitou o seu projeto de salvação, que valorizou o sacrifício dele abrir mão da sua glória e replicar na vida dos homens o que já existia no céu, para que possamos adorá-lo como seres angelicais adoram, para que esse louvor agrade o coração de Deus. Junto com os homens ele se fez um edifício, e o Senhor vai morar em Cristo. Jeová visitava o homem, mas agora ele vai morar com os homens. Está aqui, irmão, está escrito. Apocalipse 21, 3. Habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Como uma esposa ataviada ao seu marido. Eis aqui o tabernáculo de Deus. Irmãos, sem forçar a interpretação, sem forçar o entendimento, a Bíblia está sendo clara. Jeová, assim como nós somos templo do Espírito Santo que habita no nosso coração, Jeová mora no coração de Cristo. Sem forçar a interpretação, está escrito. Eis que aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Onde o Espírito Santo mora? Sois templo do Espírito Santo. Em Cristo somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora no nosso coração, correto? Se Cristo é o templo de Deus, Deus mora no coração de Cristo, no reino eterno, com os homens. Olha o destino do homem, criado lá no Éden para adoração, louvar a Deus. Não adianta as hostes do inferno se levantar contra o ser humano, contra a igreja, contra aquele humano, contra aquele adorador que entendeu e aceitou a Cristo como seu remidor. Está escrito: Deus morará em Cristo. Assim, nós somos templo do Espírito Santo. Cristo é templo do Senhor Jeová. Em Cristo, Deus habitará no tabernáculo, que é a pedra de esquina.
Em Cristo, Cristo reinará na cidade santa descida do céu, entregue por Deus. Quem construiu a cidade santa é Cristo, a Nova Jerusalém. Mas diz aqui que descia de Deus. Quem construiu essa cidade foi o próprio Deus. Em outros vídeos nós já debatemos essa cidade. Nós já estudamos essa cidade. Dá mais de um terreno para cada ser humano no planeta. As estradas daria mais de 8 milhões de quilômetros cada uma. Entendeu, irmãos? Desde Adão até agora, essa cidade comporta toda a humanidade e ainda sobra terreno. Vai morar com Deus, que em Cristo, que é tabernáculo de Deus. E nós somos templo do Espírito Santo. Então fica claro. Não é forçando a interpretação. Tá aqui. Sois templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo mora? No nosso coração. O que é o coração? É a alma, a sede das emoções, a inteligência, a razão. O que Efésios fala? Que Cristo é a pedra da esquina. A pedra da esquina, aqui, ó. Eu vou ler quantas vezes eu precisar. Aqui, ó, Apocalipse 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor. Cristo não só se tornou morada do próprio Deus, como deu direito do ser humano ter como destino os céus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, tirando a tristeza, sentimento de morte, sentimento de solidão, onde todas as filosofias, toda a sociologia, todas as disciplinas humanas enchem o coração e a mente humana de desânimo, de tristeza, de pavor, desvirtuando o ser humano da sua capacidade douta, natural de ser adorador, dando ao homem essas filosofias de existencialismo, dizendo como veio do acaso, por nada, do nada, dando ao homem a capacidade de escolha. E o homem com escolha sem Deus não faz escolha, não existe escolha. A escolha é adorar ao Senhor teu Deus, porque tudo foi feito para adorá-lo e para a honra e glória do teu nome. E a simples existência do homem é para dignificar a grandeza de Deus. Ao não adorá-lo, já está feita a escolha, irmãos. É não glorificá-lo. Ele não vai querer ser templo em Cristo, com Cristo, no ser humano, que não o glorifica. Estes sentimentos de tristeza, solidão, morte, fadiga, perca, lembranças dolorosas, é na alma. Porque a alma lembra todos os dias a razão de que nós perdemos algo. E nesse destino do ser humano, nós temos um destino. E qual é o destino? A ou B? Reino eterno com Deus, em Cristo? Ou perdição eterna com o querubim mentiroso, Satanás, a serpente do Éden? Qual o destino você escolhe? Reino eterno? O destino do homem, claro, acaba em 21:8. Apocalipse 21:8 acaba a história do homem iniciada em Gênesis 1:2. Criou a nova terra e depois do capítulo 3 insere o homem. Em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde, fogo e enxofre, que é a segunda morte. Morte é separação de Deus. Qual que é o destino do homem original no plano de Deus? Adorá-lo no Éden, mas ele visitava e o homem falhou. O Senhor Jesus replicou na terra o ensino, algo que já existia nos céus, que era a adoração em Cristo, para agradar o coração de Deus. Ele se fez carne, porque o homem é carne, alma e espírito,
Para adorá-lo é só em espírito. Então ele se fez carne e nos deu acesso para adorá-lo, dando sentido à existência entre o ponto A e o ponto B da nossa vida finda, limitada, para fazermos uso do direito, do destino de todo o Espírito, porque o Espírito está em Cristo, que é o reino eterno. Em Apocalipse 21, 3. Eis aqui o tabernáculo de Deus, que Paulo ensina lá aos Efésios. Como que é? E fica claro que Cristo, ao nascer de carne, nos inseriu no edifício, que é essa construção. E Deus, o Espírito Santo mora no sois templo do Espírito Santo, edifício, templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo mora no nosso coração. Paulo diz que Cristo é o edifício, é o templo de Deus. Deus diz aqui, através de Jesus, para João em Apocalipse 21, que Cristo é o templo de Deus, que ele habita no coração de Cristo, que nós habitamos em Cristo, com Cristo somos esse edifício e vamos viver o reino eterno com Deus. Quando chegarmos lá, eu acredito que vai existir centenas de dispensações até os confins de números que a mente humana não é capaz de dimensionar. E o Senhor nos dará atividades lindas. Não vai ser uma utopia, não vai ser ocioso, vai ser algo grande. Esse é o destino daqueles que aceitam Cristo. Irmãos, a filosofia, a sociologia, até mesmo a teologia atual diminui o homem ao existencialismo, dizendo que o homem é do acaso, por acaso, dando escolha. A escolha é Cristo. A Bíblia é clara. Fomos feituras de sua mão para louvor da sua grandeza. E Romanos nos diz que louvar a Deus é o propósito do ser humano, porque a carta aos Romanos é universal. Paulo prega ela já no final da sua terceira viagem missionária. Aquele homem douto, que depois ficou 10 anos na Galácia, se aprofundando ainda mais sobre os estudos sobre a morte de Cristo, e entendeu isso, depois de 20 anos de pregação, um homem com 30 anos de evangelho, com um relacionamento indivisível com Deus, porque ele visitava os céus invisíveis e visíveis, que ele não conseguia verbalizar, que não tinha subido no coração do homem, o ouvido não ouvia, o olho não viu. Esse homem pregou na sua época mais madura, que foi a carta aos Romanos, dando um evangelho universal, que é viver no mundo, amar o próximo, dominar a natureza, louvar a Deus. Esses são os 4 princípios da carta aos Romanos. Se os irmãos lerem com cuidado, elas todas se encaixam em Efésios 2, 19 ao 22, né irmãos, que nós acabamos de ler. Efésios 22 termina em 21, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Destino do homem, que é o que? Uma vida que se inicia no ponto A ao ponto B. Nela temos o dever de vencer a carne, louvar a Deus, viver, amar o próximo, vencer a natureza pecaminosa e louvar a Deus pela grandeza da tua majestade em Cristo, que nos deu o completo acesso ao coração do Pai. Amém? Esse é o destino do homem. O meu destino e o seu. O reino eterno em Cristo. Todas as outras ensinamentos, clame o sangue de Jesus contra ele. Não permita 1/100º de segundo que uma doutrina de existencialismo, um existencialismo de Estado, domine o seu coração, o seu entendimento, a sua alma. A paz do Senhor Jesus
espero que eu tenha conseguido gerar uma reflexão. Você, eu, somos a obra-prima da criação no corpo, na terra. Fomos dotos de alma e espírito. O Senhor, num gestos de carinho, nasceu para se fazer um corpo, alma e espírito, para replicar na minha vida, na sua direito de adoração, como já o era no céu, e nos inserir no edifício que Cristo é a pedra de esquina, se tornarmos um edifício, um templo, onde Jeová, o Deus dos céus, fará morada em Cristo, no reino eterno de adoração, onde não terá sentimento de morte, fadiga, lembrança, medo, fome, doença, só gozo e paz. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Paz do Senhor.